Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, que vou ficar com vocês aqui nesta aula. Agora, vamos então ver o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 5 tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E como detalhamento, nós temos aí introdução aos clássicos da sociologia e aos principais conceitos. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos então aí falar da sociologia, vamos falar, né, das ciências sociais e vejam lá, a sociedade como objeto de estudo científico, não é isso? A área da chamada ciência, que estuda os fenômenos sociais, é o campo das chamadas ciências sociais, certo? Então, nós temos aí um guarda-chuva, né? Dentro desse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva, aí das ciências sociais, estão várias ciências, como, por exemplo, a sociologia, né? A economia, a antropologia e a ciência política. São ciências que se ajudam, né, que se colaboram uma com a outra, que são importantes porque elas vão, então, trabalhar juntas para analisar a sociedade, analisar as culturas, né? E aí nós vamos ver agora cada uma dessas ciências, em particular, o que trata cada uma delas. Então, nós estamos vendo as ciências sociais. Dentro dessas ciências sociais, nós temos aí, né, outras ciências que compõem, né, esse campo aí das chamadas ciências sociais. Vamos lá, então, ver cada uma delas? Nós temos, então, a economia, né? A economia dentro desse, aí debaixo do guarda-chuva da sociologia. O que é, então, a economia? Do que trata a economia? Vamos ver? Vamos lá. Então, vejam lá. A economia, ela é uma ciência voltada para o estudo das atividades econômicas, né? Por exemplo, a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades, né, das pessoas e países. Então, a economia é uma ciência que está dentro do campo das chamadas ciências sociais. A antropologia também é uma outra ciência. Essa ciência estuda o ser humano em suas dimensões de origem, desenvolvimento, formas de organização cultural, entre outros aspectos. Então, a antropologia vai estudar o ser humano aí enquanto sua origem, né, da sua cultura, como é que ele se desenvolve. E a ciência política. A ciência política, ela dedica-se a estudar as questões relacionadas ao poder, em especial a instituição do Estado e suas formas de organização e os processos de tomada de decisões políticas. Vejam lá, então, essas são as ciências que compõem aí as chamadas ciências sociais, tá bom? Vamos ver ciências sociais dentro desse campo todo aí. E aí, agora nós vamos falar da questão da ciência e senso comum, né, para a gente poder entender como que se dá esse processo. O que é ciência e senso comum? O senso comum é um tipo de conhecimento que se desenvolve a partir das experiências de vida das pessoas, caracterizado por ideais e opiniões que não foram testadas e ou verificadas em sua validade. Então, são conhecimentos, experiências, né, que as pessoas utilizam, mas que não são testados aí a sua veracidade, a sua validade. As ciências sociais, como a sociologia, olhando cientificamente, descobrem a causa ou as causas das desigualdades e os seus efeitos, né? Aquilo que está aí dentro da sociedade. Então, ela vai
A ciência ela vai, então, buscar as causas das coisas. Por que acontece? Não é isso? Muito bem. Vamos, então, agora falar da sociologia como ciência da sociedade. Então, a sociologia é uma ciência, porque não está baseado só aí em fatos da experiência de vida, mas tem método, tem uma metodologia própria, né? Tem teorias que vão, então, desenvolver aí. A sociologia busca compreender, analisar, interpretar, criticar e investigar e desnaturalizar a realidade, sobremaneira, as desigualdades sociais. As ciências sociais, como a sociologia, olhando cientificamente, descobrem as causas, né? Ou as causas daquilo que acontece, como nós já falamos aí da questão das desigualdades e seus efeitos na sociedade. A sociologia atua cientificamente a partir de teorias e métodos, por isso ela é uma ciência, né? E nós vamos ver como que começou, né? Da onde teve origem aí a sociologia como ciência. Vamos falar então de Auguste Comte e a sociologia como ciência. Ele foi o primeiro, né, aí, um dos primeiros, né, a tentar formatar essa ciência. E ele então traz a autonomia, a sociologia como uma ciência autônoma, né? Apesar de Comte não ser considerado um clássico da sociologia, ele está na origem da sociologia como ciência autônoma, né? Porque ele vai trazer um objeto, vai criar um objeto de estudo, vai trazer um método e teorias explicativas próprias da ciência. Não é isso? E ele faz isso aonde? Na sua obra chamada Curso de Filosofia Positiva. O filósofo francês descreve a passagem da pré-modernidade à modernidade, isto é, a passagem de uma sociedade teológica e militar para uma sociedade científica, né? Isto não acontece por um processo direto, mas ele obedece uma lei que ele chama de lei dos três estados, certo? E aí nós vamos ver, então, quais são essas leis dos três estados. Então, o Comte traz a sociologia como uma ciência autônoma, ele cria um objeto de estudo para ela, um método, e também traz aí a chamada lei dos três estados. Vamos ver o que são essas leis dos três estados. Vamos lá? Muito bem. Tem aí o estado chamado, segundo, né, a lei dos três estados, o processo da sociedade humana, né, o progresso da sociedade humana, ele e até do próprio pensamento humano, passa obrigatoriamente por três estágios, ou estados, como ele chama, que é o teológico, o metafísico e o positivo, né? Então, nós temos aí três estágios, essas são as leis do chamado lei dos três estados. Então, nós temos aí o Comte, que vai dar, então, esse primeiro momento aí da sociologia como ciência. E nós falamos que ele não é um clássico da sociologia. Mas o que é um clássico da sociologia? Vamos ver agora. O clássico é um autor ou pensador, né, que é considerado o intérprete autêntico e único do seu tempo, cuja obra é indispensável para a interpretação e compreensão da realidade do seu tempo. Também, ele é sempre atual, de modo que cada época ou ainda cada geração sinta a necessidade de relê-lo e interpretá-lo, ou de reinterpretar também, né? Cujas teorias estão sempre atuais e servem continuamente para interpretar a realidade que nós vivemos, que se vive. Por isso eles são chamados clássicos, né? Os clássicos da sociologia, certo? Ficou claro aqui? Muito bem. Então, nós vamos ver agora os clássicos da sociologia, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Começando aí com o primeiro deles, que é Karl Marx. Vamos ver Karl Marx, então, aí, como o clássico da sociologia, por que ele é clássico da sociologia e quais são as suas teorias e conceitos que ele traz para nós. Vamos lá?
bem, então nós trouxemos o primeiro, o Karl Marx, mas junto com ele nós tivemos também Emile Durkheim e Max Weber, que são os 3 clássicos da sociologia, né? Muito bem, no campo da sociologia, né, nós vimos aí então esses 3 autores que são os clássicos, né, da sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Vamos então agora trabalhar especificamente com Karl Marx e suas teorias e seus conceitos. Vamos lá? Então, Marx, pensador alemão, entendia que as condições materiais de existência eram determinantes na vida em sociedade. Ele vai trazer aí esse pensamento. Segundo Marx, as sociedades se modificam e se transformam a partir das forças sociais internas, dinâmicas e conflitantes, que ele chama de relações sociais de produção, que no caso da sociedade moderna é a burguesia e o proletariado, mas que lá na Idade Média, né, era os servos e os senhores feudais, né? Então, assim, esses 2 pontos aí vão estar sempre presentes nas sociedades, né? Muito bem. Qual é o objeto de estudo que Karl Marx traz para nós? Karl Marx, ao estudar a sociedade, focou na análise das relações de classe e nos conflitos sociais, abordando a economia e suas influências nos comportamentos sociais. Então, ele diz que todo esse processo da construção da sociedade, ela se dá dentro desse processo da questão da economia, né, dessas relações de produção, certo? Muito bem. Vamos então ver um VT com algumas teorias e conceitos de Marx. Vamos lá? Socialismo, dialética, comunismo, força de trabalho, relação de produção, modo de produção, Estado, infraestrutura, superestrutura, classes sociais, alienação, mercadoria, ideologia, fetichismo da mercadoria, força de produção, valor de uso, valor de troca, mais-valia. Viram aí quantos conceitos, né, e teorias traz aí o Karl Marx para entender a sociedade? Estão aí presentes nos livros, né, nos estudos sociológicos, a gente vai sempre estudar o Karl Marx como um clássico da sociologia. E agora nós vamos ver um outro teórico que é Emile Durkheim, né? Durkheim desenvolveu uma teoria segundo a qual a sociedade é um sistema complexo e que é composto por diferentes partes, que ele chama de órgãos, né? Como se fossem órgãos, trabalhando juntas para garantir a ordem social. Daí sua teoria ser conhecida como funcionalista ou organicista. Segundo o pensador, as instituições sociais, como a religião, a educação e a família, são essenciais para garantir a coesão social e a solidariedade entre os indivíduos. Ele acreditava que a sociedade é maior do que a soma de suas partes individuais e que o comportamento humano é moldado pelas normas e valores culturais compartilhados pela sociedade. E aí nós vamos ver algumas teorias, né, e conceitos aí do Emile Durkheim. Muito bem. Ele traz aí um fato social, né? Vejam lá. O que é o fato social? É um conjunto geral de regras que se repetem na maioria das sociedades. Para o autor, os fatos sociais devem ser estudados como coisas e não devem depender das consciências individuais ou coletivas. Então, elas estão aí, né? Objeto de estudo de Emile Durkheim é o fato social, ou os fatos sociais, e a coesão social, que ele considera, né, como as instituições e a cultura como pilares da sociedade. Vocês viram aqui durante a nossa explicação, tinha aí um reloginho que estava rodando, né? É a ideia de que a sociedade funciona como se fosse uma máquina, né? um mecanismo que os órgãos todos se entrelaçam
e a partir daí cada um tem a sua função para que o todo funcione, né? O relógio, se você tirar uma peça dele, ele vai parar, né? Assim é a sociedade. Então, tudo tem a sua função de ser, né? Ou a sua razão de ser. Muito bem. E aí nós vamos trazer outros conceitos que são trabalhados com Émile Durkheim, como, por exemplo, solidariedade mecânica. O que é a solidariedade mecânica? Ela está presente em sociedades que são primitivas, vamos colocar entre aspas, né? Sociedades originárias ou pré-capitalistas, consideradas mais simples, como, por exemplo, as tribos indígenas, onde a divisão social do trabalho é menos complexa. E aí ele traz um outro conceito, que é o conceito de solidariedade mecânica, né? Ou solidariedade orgânica. Primeiro a mecânica e agora a orgânica. O que é a solidariedade orgânica? Ela predomina nas sociedades ditas modernas ou complexas, do ponto de vista, né, da maior diferenciação, isto é, individual e social. Está presente na sociedade capitalista, onde a divisão social do trabalho ela é muito mais complexa, ela há maior divisão. Não é isso? Muito bem. E aí nós trabalhamos esses dois conceitos aí de Émile Durkheim. Vamos, então, continuar essa nossa reflexão aqui sociológica. Vamos lá? Um outro conceito dele, divisão social do trabalho, que ele trata exatamente dentro aí quando ele fala da solidariedade orgânica e da solidariedade mecânica, né? Divisão social do trabalho refere-se à forma como as atividades produtivas e funções sociais são distribuídas entre indivíduos ou grupos em uma sociedade, certo? Outro conceito importante é o conceito de consciência individual. Consciência individual é a consciência própria de cada indivíduo, baseada na qual fazemos nossas escolhas. E ela está ligada à nossa personalidade, né? Segundo aí o Durkheim. E o outro conceito é consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? É fruto da combinação das consciências individuais de todos os homens ao mesmo tempo. Ela é a responsável pela formação de nossos valores morais, de nossos sentimentos comuns, daquilo que é certo ou errado, honroso ou desonroso. Diz respeito aos valores daquele grupo. A consciência coletiva diz respeito aos valores do qual você participa, sendo transmitida de geração em geração através da educação. E aí nós vamos trazer as características do fato social em Durkheim. Diz Durkheim, o fato social ele tem uma característica da exterioridade. O fato social é exterior ao indivíduo, ele existe independente de nós. A coercitividade. O fato social exerce uma força coercitiva sobre as pessoas para que respeitem as regras. Então, a coercitividade. E a generalidade. Ele é geral, atinge todos os membros da sociedade, sem considerar as vontades e desejos de cada indivíduo. Certo? Então, agora fechamos aí com Émile Durkheim e vamos, então, para um outro clássico, que é Max Weber. Vamos, então, ver um VT? Max Weber, teorias e conceitos. A teoria sociológica de Max Weber pode ser classificada como sociologia compreensiva, que estuda a ação social para entender o comportamento humano. A sociologia compreensiva de Max Weber procura entender as ações sociais, considerando as motivações e significados que os indivíduos atribuem às suas ações em relação ao contexto. Nesta abordagem, o agente, isto é, o sujeito, é central para a compreensão, enfatizando as razões internas que motivam suas ações, ao invés de apenas focar em fatores externos. Segundo Weber, as crenças, ideias e valores dos indivíduos são fundamentais para compreender as mudanças sociais, destacando a liberdade do ser humano em suas ações. Objeto de estudo: Weber propôs uma análise compreensiva da ação social, examinando a influência da cultura e da religião sobre a sociedade. Muito bem. Então, nós tivemos aí Max Weber com as suas teorias, né, e suas
os seus conceitos. Então, importante, né, esse outro autor, que traz aí uma nova visão de sociedade. Interessante como que a gente observa, né, que como cada um dos autores tem um olhar diferente. Porém, todos eles estão fazendo o quê? Estão tentando entender a sociedade, compreender a sociedade, compreender como que as pessoas se relacionam, como que a sociedade se forma e como que elas se tornam vivas, né, e permanecem. Então, eles vão então se dedicar a estudar cada um desses, né, cada um desses autores vai estudar a sociedade, mas trazendo olhares diferentes. Né? Você vê como que o Marx traz aí a questão da economia, né, das relações de produção, né, entre patrão e empregado, entre as relações aí de infraestrutura, superestrutura, conceito de alienação, conceito de mais-valia. Então, toda uma questão que ele vai se dedicar aí durante anos estudando para entender a sociedade, como que ela funciona, né? Para entender como que funciona a sociedade. Aí nós vamos ver depois, né, temos aí o Émile Durkheim, né, que vai lá, traz a questão do fato social, que busca valorizar o indivíduo dentro desse processo da formação da sociedade. Ele foca no indivíduo, né? Foca na sociedade, né? Diz que as partes elas não são tão importantes como o todo, né, da sociedade. Ele vai dizer que a sociedade está acima, né, do indivíduo. O Émile Durkheim vai trabalhar e traz o conceito de fato social como coisa, né, que se pode, então, o estudioso, o pesquisador, ele pode se afastar do objeto para estudar, para analisar, né? Então, ele traz aí o chamado fato social, né? Ele vai trazer esse objeto aí, vai escolher, né, o objeto social, vai eleger o fato social como o objeto de estudo da sociedade. E aí nós temos o Max Weber, né, com as suas teorias e conceito, e essa chamada sociologia compreensiva. Ele vai, então, tentar compreender as ações dos indivíduos. Ele vai dizer que o indivíduo é mais importante, as suas ações são mais importantes do todo, né, para você poder entender a sociedade. Ele traz, então, a chamada sociologia compreensiva. E ele traz o conceito importante do chamado da ação social. Então, ele elege como objeto de estudo a ação social. Não é isso? E o que é a ação social? A ação social, ela é um tipo, né, de conduta do indivíduo que tem influência também em todos os que são afetados de alguma forma com aquela ação. E aí ele elege 4 ações, que ele chama ação social. Vejam lá. Ação social racional com relação a fins, a ação social racional com relação a valores, né? A ação social afetiva e a ação social tradicional. É isso? Vejam lá. Essas ações são importantes dentro do estudo da sociologia de Max Weber, né? Quando você fala de Max Weber, você vai sempre trazer a questão da ação social, né? Ele vai, então, ele elege essas 4 ações para, a partir daí, estudar, né, a sociedade. Muito bem. Então, a ação social ela é importante. E um outro conceito que ele traz é o conceito de racionalizações, o conceito de racionalização, né? O que é a racionalização? Weber entendia que as ações dos indivíduos podiam ser racionais ou irracionais. No caso da racionalização, o conceito refere-se à capacidade de enxergar o mundo social com uma visão mais analítica. Nesse sentido, existem as racionalidades prática, formal, teórica e substantiva. Então, ele vai trazer esse conceito importante aí da racionalização, né? Do uso da razão. E outro conceito que ele traz é o conceito de tipo ideal, né? Tipo ideal. O que é o tipo ideal? O tipo ideal é um instrumento, né, criado pelo pesquisador, isto é, um mecanismo de análise como se fosse o padrão, um parâmetro, que fundamentará
todas as questões e análises, né? Ele vai, então, dizer que o tipo ideal é o objeto de estudo que o pesquisador, que o sociólogo tem que elege como forma de estudo da sociedade, né? O tipo ideal. Então, nós vamos dar exemplo aqui de um tipo ideal. Vejam lá, nós temos a democracia. Podemos falar da democracia como tipo ideal. Esse termo democracia, ela vai ter características, né, que, quando você estuda qualquer regime político, você vai verificar se esse regime político ele é democrático ou ele não é democrático. Como que você sabe disso? Porque ele tem características, né? Então, o pesquisador, quando ele elege um tipo ideal, não significa dizer que esse é um tipo abstrato, né? No sentido de que, a partir desse tipo, você pode fazer análise de outros, né? De outros regimes. E quando você trata da questão da democracia, você vai dizer se esse regime ele é democrático ou não é democrático. Por quê? Porque tem características, né, que são específicas desse regime. E se o regime não tem essas características, ele não é um regime democrático. Então, esse é um tipo ideal. Você pode escolher, né, eleger um tipo ideal. Então, o pesquisador vai eleger um tipo ideal para, a partir daí, ele fazer as suas análises, os seus estudos, né? Como na questão das ações das chamadas ações sociais, que ele também traz, né? Você pode, a partir daí, tirar, né, conclusões de outros, né, de outras situações, a partir daquele estudo que você faz, que você elege. Então, ele vai vai eleger como objeto de estudo da sociologia o tipo ideal, né, e a ação social, certo? Então, nós vimos aí, com o Karl Marx elegendo as questões, né, da economia, da infraestrutura, da superestrutura, né, das relações sociais de produção. O Emile Durkheim, que vai trazer a questão, né, do fato social, né, como objeto de estudo da sociologia, e o Max Weber, que vai trazer a questão da ação social e do tipo ideal, né, para análise da sociedade. Então, nós vimos aí esses três teóricos, né, da sociologia, que são considerados clássicos da sociologia. Por que são clássicos, professor? Porque as suas teorias, as suas ideias, os seus conceitos, eles estão presentes ainda hoje na sociedade que nós vivemos. E quando nós estudamos a sociedade, a gente não pode prescindir desses autores, né, para fazer as nossas análises. Não é isso? Como, por exemplo, Buarque de Holanda, no Brasil, elegeu um tipo ideal, ele chamou o homem cordial, né? Ele criou um tipo ideal, que é o homem cordial, para, a partir daí, estudar o homem brasileiro, né? O ser humano, as pessoas, a sociedade brasileira, certo? Muito bem, a gente fica por aqui, esperamos ter contribuído com a reflexão aí dos clássicos da sociologia e nos veremos numa próxima aula.